quando a justiça determina a proibição de um livro, ficam vedadas a produção e a venda. Com a ordem de busca e apreensão, são recolhidos, inclusive, os exemplares já disponíveis em livrarias. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro a proibição de um livro no Estado brasileiro e o debate gerado por essa ação judicial. Era a década de 1920, o local a prisão de Landsberg, na Baviera. O autor, um homem preso por traição, que cumpria pena após um golpe mal sucedido no estado de Munique. Em situação de cárcere, Adolf Hitler ditou ao seu fiel secretário, Rudolf Haas, as linhas consideradas autobiográficas, ideológicas, tratadas pela Alemanha como um manifesto nazista que, colocado em prática anos depois, se tornou o que muitos conhecem como Holocausto, que em grego significa sacrifício pelo fogo, mas que foi substituído por Shoah, um termo hebraico mais apropriado que significa catástrofe, em que cerca de 11 milhões de pessoas foram mortas. Mein Kampf, Minha Luta, em português, é uma obra de 15 capítulos que, por 70 anos, teve seus direitos autorais retidos pelo estado da Baviera. Em janeiro de 2016, passou a ser de domínio público, abrindo uma expectativa de publicação em todo o mundo. Na Alemanha, especialistas já se preparavam para o momento em que a obra viesse a domínio público, conforme esclarecimento deste pesquisador. De 2009 até 2015, produziu-se um aparato crítico. É uma obra que saiu agora em janeiro na Alemanha com 2.000 páginas, sendo que só 780 correspondem ao texto original. Já em terras tupiniquins, o livro enfrenta processo judicial e um grande debate ético sobre se é mesmo constitucional proibi-lo. A proibição de uma obra literária em um país como o Brasil, que vive um Estado democrático de direito, acende as discussões sobre a garantia dos direitos à liberdade de expressão e de livre acesso às informações. No caso específico da obra Minha Luta, de Adolf Hitler, proibida no estado do Rio de Janeiro, a justificativa é de que ideias contidas no livro podem ferir e são contrárias aos direitos garantidos e apregoados pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Para proibir livros como o de Hitler, além do entendimento fundamentado nos princípios constitucionais, os tribunais tomam como base uma lei de 1989, como explica o magistrado. O que faz mais a provocação para tentar, vamos dizer, suspensão de um livro é a Lei 7.716 de 89, pois ela trata das publicações que atingem o racismo, discriminação de cor, raça, religião. E também ela prevê, de modo mais específico, um combate à divulgação do nazismo. Observados por essas prerrogativas da lei, alguns capítulos do Mein Kampf se referem a essas condutas. O professor destaca um capítulo. Então, nesse capítulo, Povo e Raça, não só se discute o que seria no imaginário, na ideologia nazista, o que seria, entre aspas, o ariano, que viria a gerar a discriminação, o cerceamento, a morte, o genocídio, o assassínio em massa de pessoas. Até chegar às mãos dos leitores que julgarão a obra nefasta ou não, ela passa pelo interesse dos editores que podem aceitar ou não publicá-la. Se eu me visse confrontada com uma situação de publicar um livro do qual eu discordo, eu não publicaria. Eu me dou esse direito. Após a publicação, o desembargador defende a responsabilidade do leitor. Eu prefiro entender que são livros históricos, são livros que falam de um passado. Agora, outra coisa é quem acabar de ler esse livro e começar a, por exemplo, ler um livro marxista e entender que possa cometer atos de violência. Ou ler o livro do Hitler e entender que eu possa sair pregando o nazismo. A preocupação para Raquel é com o nível de entendimento de alguns leitores. Hoje nós temos aí quantas gerações ingênuas ou ignorantes no sentido em relação ao que aconteceu. Essa geração ingênua é presa fácil. Mais de uma dezena de países já pediram autorização para publicarem a versão alemã com aparato crítico histórico. Não é o caso do Brasil. Aqui já há editoras preparando novas publicações de uma versão norte-americana de 1939.
Até o término da reportagem, a proibição estava restrita ao estado do Rio de Janeiro. Pelo menos significa que é um alerta de que tem de se pensar com responsabilidade sobre essa obra. Na minha opinião, teria sido sensato aguardar essa edição alemã, que saiu agora em janeiro, com suas 2.000 páginas e mais 5.000 notas, e que no Brasil se publicasse a tradução dessa obra.